Fala irrigantes, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso Irricast, o nosso podcast da agricultura irrigada. Hoje nós temos um convidado especial aqui da Netafim, o Guilherme. Hoje ele é especialista agronômico. Nós vamos falar de bastante coisa aí, como ele iniciou na carreira, como ele chegou na irrigação, o que ele está achando de tudo isso. Mas antes de mais nada, deixa aquele curtir, se inscreve no canal, compartilha esse podcast aí, que sempre a gente vai trazer boas informações sobre irrigação, sobre o mercado da irrigação, como que tá, o que está acontecendo para quem é estudante, para quem é produtor rural, para entender tudo o que está acontecendo nesse nosso meio. Antes de iniciar nosso bate-papo aqui, agradecer nossos patrocinadores, né, de sempre. Netafim, que está sempre com a gente aí já há algum tempo, estamos fazendo bastante conteúdo. Tem uma novidade muito legal que vai acontecer aí o mês que vem, então vocês aguardem aí. O pessoal da Jacobussi também, né, das nossas válvulas autolimpante, válvula de linha, válvulas de retenção, e é o nosso parceirão também, já de bastante tempo, do canal Mundo Irrigação e do Instagram Pivô_Central. Antes de mais nada, obrigadão Guilherme por comparecer aí para a gente ter o nosso bate-papo, falar um pouquinho de gotejamento enterrado, de irrigação, de Netafim, da sua carreira aí. E muito obrigado, cara, pela disponibilidade. Agora você é sul-mato-grossense, né? Positivo, eu que agradeço. Obrigado, Alan, pelo convite. É um prazer estar aqui e vamos tocar em frente aí, cara. Não, maravilha. Antes de mais nada, né, a gente não teve muito contato, você chegou Sim. recentemente no Mato Grosso do Sul. Qual que é a sua formação, cara? Cara, eu tenho a graduação em agronomia, formei na Unifunec em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, e também tenho uma pós em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Formei na IMP de Cuiabá, Mato Grosso. Ah, tá. Durante a sua graduação, você teve contato com irrigação ou você não nem pensava em irrigação? Então, nesse meio tempo que eu estava fazendo a faculdade de agronomia, quando eu estava lá para o quinto semestre, eu tive a oportunidade de ingressar em uma usina, na usina Vale do Paraná, que é no interior de São Paulo, ali próximo à Ilha Solteira. Então ali eu fui contratado já para seguir o projeto de irrigação por gotejamento pela Netafim. Então assim, eu entrei para ficar na casa de bombas, para tocar o projeto. Peguei desde a parte de instalação até o funcionamento, né? Então meu período ali só de instalação foi 6 meses e 1 ano e mais 6 meses tocando a irrigação, ligando, desligando, fazendo análise de tensiometria, arrumando vazamento. Eu tive um contato muito próximo e muito carinho eu tive por essa tecnologia, cara. Muito mesmo. E você ficou desde o quinto período até formar nesse Sim. projeto aí? Não, foi assim praticamente uns 2 anos com a irrigação. E depois de 2 anos eu recebi uma promoção para dentro da empresa mesmo, para ser fiscal de campo, né? Então aí eu recebi essa promoção e parti para fiscal de campo na usina, que era nada mais do que fiscalizar as operações que tinham dentro da área de irrigada, que era aplicação de calcário, herbicida, fazer regulagem dos equipamentos, enfim, mas ali próximo à área irrigada. E sempre quando tinha alguma demanda também da área, o pessoal me contatava, então ainda tinha um contato próximo, mesmo depois desses 2 anos, na irrigação ter saído. Então, assim, já no nono semestre da agronomia, praticamente ali, eu saí para ingressar num estágio, né? E após a formação, desci para o Mato Grosso. Entendi. Mas aí nesse estágio já outro setor Era também. outro setor, era outro setor. Aqui na época, cara, a empresa era uma empresa assim que o pessoal de fora tocava, se eu não me engano, era da Guatemala. E meio que foi reduzindo o quadro da equipe lá da usina e tudo, né? Foi dando uma reduzida de quadro de funcionários e chegou num ponto lá também que meio que quase fechou a usina, enfim. E aí eu tive que procurar outras oportunidades. Esse que é um que eu acompanhei, cara. Desde que eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul também, eu não tinha contato muito com usina. É muito dessa questão de fechamento de usina, né, cara?
Sim, cara. Porque é muito complexo, né, cara? A estrutura de uma usina. Sim, demais. Eu acho que o que mais afeta é a falta de planejamento mesmo. A usina ela tinha 25 mil hectares e tinha só 4 gerentes administrando esses 25 mil hectares. A falta de planejamento pecou bastante, né? Parte interna alguma coisa também deve ter pecado e então acabou que teve essa redução de quadra e não teve êxito, né, no final. Hum. E o que eu vi, assim, eu tive a oportunidade de visitar a usina da Bevap, lá Sim, no norte de Minas, e vi muitas, tem outras usinas também, Goiás e tal, que você vê que a irrigação por gotejamento já é muito consolidada, né? sim, E é essa a nossa luta agora na implementação em grãos. E exato. a cabeça do pessoal de usina já é nítida assim, não, a gente precisa irrigar, já é unanimidade com o Ah, pessoal? isso sem dúvidas, cara, porque eles já pensam visando com a vinhaça, né? Então, assim, a cana ela tem ali uma tolerância a estresse hídrico, dependendo da cultivo da variedade, é claro, mas eles já otimizam isso utilizando aí a vinhaça, né, que é rica em potássio, e nada melhor do que você ter uma tecnologia mais eficiente ali na raiz, né? Então, com o sistema de gotejamento. Então, tudo muda ali, praticamente produtividade é expressiva, enfim. É um sistema que dá um baita diferencial, né? Eu lembro quando eu visitei a usina, que eu, na hora que eu vi o tamanho daquela canavial lá, eu não acreditei, porque aqui no Mato Grosso do Sul o pessoal não tem essa cultura de irrigação, né? Fala que produz bem aqui, mas como eu Sim, não sou da área, eu também nunca cheguei a fazer conta e ver se realmente irrigando e fertirrigando aqui, se não sim, daria um potencial aí de produtividade bem maior do que o pessoal tem aqui, né? Eu sim. acredito que daria um. Não, entrega, sem dúvidas. Assim, comentando na cana aqui, se eu não me engano, na usina lá, a média era 5, 6 cortes, já tinha que vir fazendo a renovação da área e com o sistema goteja ia para 12, 13 cortes. Isso, claro, vem tudo de capricho, de limpeza, de planejamento, né? A pessoa tem que ser, o responsável tem que ser muito profissional para tomar conta, muito mesmo, porque é um investimento alto, é um projeto delicado que o cara tem que ter uma atenção ali 24 horas, por assim dizer. E a produtividade é muito expressiva. Ela vem com força, cara. Ela entrega muito. Responde, né? Vixe, demais. Tanto que é unanimidade. Você vê, acredito que as maiores usinas hoje do Brasil, todas têm grandes projetos de irrigação, né? E a Sim, Netafim está presente, assim, numa grande porcentagem, sim, né? O share da Netafim é gigantesco nessa cultura, né? sim, sim. Principalmente, eu acho que o share mais alto que tá tendo aí hoje na Netafim é citros, né? Citros, Citros. café e cana. É os três aí que tá crescendo exponencialmente e entregando boas produtividades, sem dúvidas. Cara, não, sensacional. E aí, depois que você formou, como que foi? Você ficou meio na dúvida, você já tinha alguma coisa engatilhada? Porque isso, você me falando essas coisas é bem interessante, Sim. é até legal você dar esse toque para o pessoal, principalmente de agronomia também, a importância do estágio no meio da faculdade, né? Não, exato. Eu acho que assim, a mensagem que eu deixo aqui pro pessoal que está estudando agronomia é que, cara, você ingressou na agronomia, assim, se possível, se pudesse, trabalhar de dia, estudar à noite, ter um período para estudar à noite, porque daí de dia você conseguiria, por exemplo, trabalhar na área já. Então você já começa trabalhando na área, né? Você tira um pouquinho ali para pagar a faculdade, mas, cara, você pode ter certeza que lá na frente você sai ganhando com isso aí. Você vai perder noites de sono, você vai chegar na faculdade com a roupa do serviço, tudo desarrumado, mas você vence, cara. Eu lembro que eu não, nossa, não tinha tempo nenhum, não tinha dinheiro para nada, mas eu sabia que lá na frente eu ia vencer e foi o que aconteceu. Até porque, cara, quando você trabalha na área e durante a faculdade, o estágio praticamente assim, seja ser insignificante, por assim dizer, porque você já tem uma prática ao longo do curso, você já está fazendo agronomia, o estágio mais seria porque é obrigatório mesmo. Então, assim, nada melhor do que você mandar seu primeiro currículo para uma empresa e ela ver que você já trabalhou na área e tem a formação. Você já sai na frente com isso aí, cara. E assim, não se acanhe.
Não fica acomodado, não queira ficar perto de família, manda currículo para o céu é o limite, né? Eu lembro que antes de eu formar, antes de eu finalizar o TCC, cara, eu tava mandando currículo para todo canto. Não de que abrisse as portas primeiro para mim, eu tava indo. E aí foi quando eu abri a SLC Agrícola, me deu uma oportunidade para morar no Mato Grosso, trabalhar na fazenda. Esse é um tema sensacional que eu sempre falo pro pessoal, também eu falo a mesma coisa. Primeiro, hoje o cara que fez engenharia agrícola ou fez agronomia, ele só fica desempregado se ele for um encostado mesmo, Com né, cara? Se certeza. ele não quiser nada com nada, ou ele quer arrumar um emprego do lado da casa da mãe dele. Porque hoje Isso. o que tem de vaga de emprego para agrônomo, aí o cara fala assim, pô, mas o salário é baixo. Pô, mas você precisa de um começo, cara. Todo mundo precisa startar de algum lugar, né? Exatamente. Todo mundo Exato. precisa pegar uma experiência. Você não vai chegar lá só porque você é Pegando formado. Hilux. Pô, não vai ser essa vida, né? Só por Sim, o diploma não vai significar nada, né? No nada, final cara. das contas. O mercado hoje é muito concorrido. Muito concorrido. Se não tiver um diferencial até para quem está iniciando, você fica para trás, cara. Não adianta. Você pode até conseguir um trabalho e tudo. Enfim. E assim, não escolher demais. Abriu a porta, entra, cara. Às vezes fala, "Ô, só me dá um canto ali para me morar. Coloca eu dentro de um carro com um cara que tem experiência para me aprender. E se eu mostrar desempenho e puder me dar uma oportunidade melhor, nós abraça e vai para cima. Os meus primeiros 6 meses de estágio eu não recebi nada e eu falei pro cara, eu quero uma oportunidade. Eu estudava período integral, então os horários que eu não estava na faculdade, estava no estágio também, Isso, correndo atrás e exatamente. para aprender, né, cara? Você precisa ter o início ali para depois poder exigir alguma coisa ou buscar Exato, alguma coisa melhor, né? Mas no exato. início ali você tem que meter as caras, né? Cara, você tem que ser um cara fora da curva. Não adianta. Se você ser igual a todo mundo, você não vai voar, cara. Não adianta. É, Enfim, o cara ele tem que sair do acômodo dele e ir pra cima. Não tem escapatória. Se ele quiser crescer na vida, se ele quiser ser um engenheiro agrônomo nomeado. E assim, cara, se você um dia acontecer de você ter que ir embora, não fica triste, cara. Vai embora, ganha experiência, que eu tenho certeza que depois de uns 5 anos, 6 anos, você vai ter tanta experiência que é possível você chegar no local e escolher até onde você quer trabalhar, devido à experiência que você tem. E se surgir oportunidade na cidade da sua família, por exemplo, é o que aconteceu comigo, cara. Depois ainda deu nem 3 anos, eu já estou no estado de volta aqui, morando perto da minha família, da MS. Isso é muito bom, né, cara? Isso daí é sensacional, é um diferencial, não pode ter preguiça. E o agrônomo, eu acho que o choque é maior, porque ele chega na fazenda com diploma, ele vê que o cara que não tem educação nenhuma ali sabe muito mais do que ele Sim, na lida prática das coisas, né, com cara? certeza. Porque desde regular um maquinário, saber da cultura, das doenças, o Sim. cara vive aquilo ali todo dia há quantos anos, né? Vixe, muito. E a gente tem que ter muito respeito por uma pessoa dessa. Eu já cheguei em fazenda que o cara era só um operador de máquinas, 15 anos de operador de máquinas, e o cara colocava eu no bolso. Eu tinha acabado de me formar, tinha trabalhado em usina e tudo, mas a experiência, a agronomia é prática pura, praticamente, né? Claro, tem a teoria, enfim. Mas e muitos, é até um recado que eu deixo aqui, cara, muitos não têm respeito por essas pessoas, sabe, cara? Dessa pessoa pode ser até um professor para você e te orientar a ser um profissional melhor. Disso eu não tenho dúvidas, cara. É o que aconteceu comigo também lá. Então, assim, respeite, escute, aprenda a escutar mais do que falar, que o sucesso vem, não demora muito. Boa parte hoje do meu aprendizado na questão pivô central eu devo muito ao pessoal de campo que eu tive contato, cara. Sim, Que às vezes eles achavam que eles não estavam me ensinando, mas já o que eles falavam já dava um toque. Eu lembro até hoje o primeiro ensinamento que eu tive no início que eu comecei a fazer projeto de aspersão. E o cara do campo falou, olhando para o campo e prevendo como ia montar, falou: caramba, mas podia estar melhor esquadrejado isso daqui para. Aí eu peguei a sacada do cara e falei: puta, realmente é verdade, cara, podia ter sim, melhorado os setores aqui, distribuição e tudo mais. E aí, pouca coisa no campo ali você já aprende. sim, de cara, né? O, Os caras convivem muitos anos com a mesma experiência.
Não tem nem que você assim discutir com um cara desse, é igual eu disse, você vai aprender, porque ele já conviveu quantas e quantas vezes com esse tipo de experiência. E você que acabou de chegar só porque você tem um cargo de agrônomo, não é assim que funciona, né? Então, até porque você já vai estar entrando com o pé esquerdo se querer ser um cara superior a um desse. Não é assim que funciona. Então, aprenda a escutar, aprenda a olhar, a observar mais, a ser proativo, ser disponível para ajuda a qualquer momento, cara. Isso aí todo mundo te observa. Quanto menos você pensa, tem muita gente te olhando ali, cara. Pode ter certeza. Esse é um ponto crucial, cara, que às vezes as pessoas não dão valor, mas tá todo mundo te observando Tá, em todo momento, né? tá, cara. De onde menos você imaginar. Sim. Mas como que foi a saída aí pro Mato Grosso? Como que surgiu essa oportunidade para você? Cara, então, é igual como eu comentei, né, eu tive a oportunidade de ingressar, né, na SLC Agrícola, Foi uma ligação, mandei currículo para Deus e o mundo, então, assim, na hora que me ligaram e falaram que era para lá, eu falei, nossa, nem lembro que eu tinha mandado currículo para lá. E aí, cara, me ligaram, fiz a entrevista, foi bem jogo rápido, assim, na época, e eles falaram, você tem disponibilidade para estar aqui dia 5 de janeiro? E tinha colação de grau, tinha um monte de coisa para fazer. Eu falei, eu vou. Eu tô aí dia 5 de mala e cuia pronto para trabalhar. Depois eu nem imaginei que tinha colação de grau, tinha essas coisas. Eu falei, depois eu me viro com isso aí. E deu um trabalho, cara, porque eu aceitei a proposta, e aí cheguei lá, falou, ó, você tem que esperar a colação em fevereiro. Eu falei, não, eu vou perder o emprego. Eu falei, não, então você tem que trazer uma autorização e tal. Aí a empresa mandou uma folha de contra, um comprovante lá de contrato, mostrei para eles, colei grau antecipado. Então não se acanhe por causa disso, né? Às vezes a pessoa. Não existe barreira, cara. É só se você deixar que existe. Vai para cima e tenta de todo jeito. E lá eu ingressei como assistente técnico, em Nova Mutum, Mato Grosso. Morava na fazenda, no alojamento. E lá, cara, eu era o único agrônomo que trabalhava no meio de 9 técnicos agrícolas. Então, assim, na vaga nem era para engenheiro agrônomo, nem para trainee, era para técnica agrícola e eu abracei. Então, os técnicos que estavam lá tinham muitos anos de experiência, tratei todos com educação, mais escutei do que falava, aprendi muito com eles. Fiquei em torno de um ano lá na SLC, né? Depois de um ano, lá eu fazia todo tipo de atividade praticamente, regulava a máquina, fazia perca de colheita. O que eu mais fazia mesmo também era MIP, né? MIP, monitoramento de pragas e doenças, às vezes até recomendação, acompanhava algumas aplicações, enfim. Até que um dia eu recebi uma proposta da Adubos Araguaia, né? Então, a Adubos Araguaia, a sede deles é em Anápolis. Aí eu entrei como DM, né? Desenvolvimento de mercado, na parte de geração de demanda. Que aí Pra... você saiu da parte técnica e foi para o comercialzão. Isso, só que aí foi para a parte técnica, né? Então, assim, a gente dava um suporte para a equipe comercial. O DM, ele é parte técnica. Ah, tá. O DM, desenvolvimento de mercado, ele dá um suporte para a equipe de vendas. É aquele cara que faz campo, dia de Exato, exato. campo. Treinamento e capacitação, Ah, faz geração de demanda, né? Enfim, e fui morar em Diamantino, no Mato Grosso. Era bem próximo ali de Nova Mutum. Eu fiquei lá praticamente 8 meses e olha só o que aconteceu. E o meu ex-gerente da SLC Agrícola gostava muito do meu trabalho, fazia 100%, tudo de acordo. Ele me ligou, cara, e ele tinha saído da fazenda, né? Tinha entrado na ICL. Ele estava como RTV na ICL em Sorriso. Me ligou e me deu uma proposta de promotor de vendas para entrar na ICL como promotor de vendas, que nada mais é que tipo um assistente técnico de vendas para morar em Campos de Julho, no Mato Grosso. Cara, eu nem pensei duas vezes, eu abracei. Eu sempre fui um cara assim de abraçar oportunidades, né? Eu fico fixo na empresa, né? Mas aí como era meu ex-gerente, tudo, né? O já tinha respeito um que eu tinha por vínculo. isso, ele viu que aquilo era melhor para mim e ele me sugeriu essa vaga. Daí eu fui, cara, para Campos de Julho. Lá eu trabalhava como assistente técnico de vendas, praticamente. Eu já estava quase para virar RTV, né? Então fazia vendas de fertilizante, fazia campos de lado a lado, né? Pregava as placas, fazia de tudo lá, cara. E até que no meio lá eu tava o quê? Um período lá, um semestre praticamente. Aí a Netafim entrou em contato. Cara, mas antes da gente entrar nesse assunto, é,
Eu sempre tenho muita curiosidade, assim, eu sou engenheiro agrícola, eu não sou agrônomo, então eu não tenho muita noção Uhum. de como que é esse mundo mais técnico e mais comercial com Sim. relação às empresas de fora, assim, realmente é aquela pressão a todo momento, tem que sair venda, tem que sair venda, ou a empresa que você foi ainda era mais tranquila? Não, cara, assim, o que eu observava da equipe comercial é que, claro, tem as metas. Então, às vezes, a empresa nem precisa de forçar a barra. O cara mesmo, ele vê aquilo como prioridade. Às vezes o cara fica ansioso, às vezes não dorme. As coisas é assim, é natural, não adianta. E aí é com o tempo, sabe? Eu já vi muito vendedor ali no começo desistir. Já vi outros que... Acho que o sucesso, cara, é uma palavra que não sai da minha cabeça. O sucesso é a persistência daquilo que você está fazendo. E já vi vendedores persistir naquilo, tombar, 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 e até que passou seus 3 anos ele fixou os seus clientes e só compravam dele. Então, assim, a pressão mesmo é o cara que faz, o cara que é profissional, que busca, porque ele sabe que ele tem um compromisso, ele tem que atingir aquilo, né? Então, e da parte que é técnica, tá lá como braço direito para ajudar, né? Então, a parte de DM, por exemplo. Então, a gente está ali para auxiliar num treinamento, né, onde ele tem deficiência em algum assunto técnico, né, que vem dele ou às vezes vem do gerente comercial, né? A gente trabalha em conjunto, tá ali, nossa, tô tendo dificuldade disso, eu entro para somar, para ajudar. Ó, tem vários campos lá de lado a lado. Não, você vai naquele, eu vou naquele, entendeu? A gente otimiza tempo, trabalha junto, faz as coisas acontecer. Ah, bacana. É, porque assim, eu tive até alguns amigos que eu trabalhei muitos anos em cooperativa e falava assim, pô, cara, eu prefiro ficar na cooperativa do que ir para revenda do que ir para multinacional, porque é outro Outra pegada, mundo, e é um pouco diferente, né, cara? Se for ver as vendas de vendedor de revenda, o cara tá louco no sim, celular a todo momento, né? Para sair negócio e não pode exato. perder negócio e corre, vai na fazenda e é outro mundo, né? Exato, cara. Eu acho que, cara, e o pior de tudo, eu já cheguei em fazenda assim que tem placa, não entra o vendedor, e eu entrava, tava nem, eu acho que até esse tiro de tiro lá escutava pra cima. Ia pra cima, cara. E acho que teve até vezes que eu pedi por favor pra comprar, porque o negócio tá complicado, cara. Você vai procurar caminhos e caminhos, mas não pode desistir. Jamais, jamais, cara. Se você desistiu, você nunca vai conseguir subir o degrau. Nunca vai. E como que era a realidade das fazendas e nessa região que você tava? Era só fazenda gigantona ou nessa região ainda era mais... Cara, as empresas comerciais aí que tem, o times de consultores, eles fazem um estudo de mercado, né? Então, assim, o que que é mais vantajoso para eles? Ter um estudo de mercado numa região de produtores de até no mínimo e no máximo 5 mil hectares ou de propriedades de 10 mil, 20 mil, que seriam os grupos, né? SLC, Amage, Schaeffer. A prioridade deles é produtores de 500 hectares até 1.000, no máximo estourando 5 mil, porque os grupos, né, já faz compras diretas com outras empresas. Então não tem. Eu nunca cheguei a ver RTV ou um consultor ir numa Schaeffer, numa SLC, num grupo grande e vender insumo. É porque a proporção é alta de fertilizantes e tudo. Então, assim, como o volume é alto, eles fazem compras diretas e acaba agregando um valor baixo, né? Então, eles pagam às vezes baixo. Mesma coisa está acontecendo agora com os pequenos produtores também, de 500 a 1.000 aí. Eles estão entrando bastante em grupos de compra. Até que faz sentido do que fazer uma compra direta com o consultor, com o vendedor. É igual a questão que eu falei. Às vezes o volume de insumo é alto que o produtor pede, que quando ele compra nesses grupos de compra, grupo de compra é como se fosse uma cooperativa ou uma associação ali que vários produtores faz a solicitação de pedido de insumo para eles e eles levantam o preço e como é um volume alto de vários produtores, agrega valor, um valor baixo. Então aí eles pegam com eles. Quando você compra direto de um consultor, às vezes o preço é um pouco alto. Qual que é a vantagem e desvantagem? Se você comprar com um consultor, o seu produto ele pode vir às vezes picado ali para sua propriedade. Mas tem grupos de compra quando você faz a compra de insumo, vem tudo numa paulada só. Então, assim, termo de segurança é ruim. Você ter um barracão na sua propriedade, tolado de insumos, né? Fica uma segurança não legal ali. Tem muitos casos lá no Mato Grosso de roubos de fertilizante. E já que a compra direto com o consultor traz uma maior segurança, né? E ele está trazendo sempre quando for fazer a operação. Ah,
daqui 3 dias eu preciso do produto que eu vou aplicar. Então ele vem trazendo esses produtos picados. E isso possibilita ele fazer porque a área não é tão grande. Então os volumes que ele vai levar não é tão grande. Começar uma operação ou outra. Eu vi aqui no Mato Grosso do Sul teve bastante essa movimentação desses pool aí que muita gente, você vai em cidades, pega 6, 7, 8 caras aí de 1.500, Sim. 1.500, 2.000 hectares, se junta e compra direto, né? Cara, a abertura também é mais fácil pra você ter desse cara. Né? O relacionamento, a conversa, né? Para você conseguir montar um campo de lado a lado. A abertura é mais fácil, né? Do que um grupo em si. Um grupo é mais complexo, exige mais experiência, exige cargos mais superiores para estar lá na ponta, né? Enfim. Mais gente dando pitaco ali também, Vixe, né? isso Do aí é de lei. produto e... Porque, cara, chega a ser até engraçado, assim, por mais que já tenha teorias consolidadas há 30, 40, 50 anos de pesquisas e mais pesquisas, sempre volta os debates em vários assuntos que já estão consolidados e o Exato. povo discute, né? Fala, não, não é desse jeito, é desse jeito. Sim. É, Tanto assim, a própria irrigação, né? A gente vê muita coisa já é aquilo e não tem outra coisa, né? Mas outros assuntos ainda está muito em teste, né? Ah, exato. até o próprio gotejo enterrado a gente vê bastante discussão em lâminas de germinação, fertirrigação, todos esses pontos aí, que é um ponto muito interessante que nós vamos chegar, que todo mundo me pergunta sobre isso daí. E Sim. eu vou, depois desse vídeo aqui, eu vou até fazer um corte para postar, para mostrar para o pessoal o que, que é a tal da lâmina de germinação, que todo mundo me pergunta. Cara, é um assunto polêmico. Mas é o seguinte, como que apareceu a Netafim para você, cara? Sim. Cara, foi do nada lá em Campos de Julho e tal. E eles entrou em contato pelo LinkedIn, pelo WhatsApp. Fiz a entrevista, né? Então, assim, tive uma ajuda também de um amigo, que ele é terceiro da Netafim, é o Gustavo, gente boa demais. Ele me indicou na época da usina ainda. Então, pra você ter ideia, então, muitos anos atrás, o meu currículo já estava lá dentro, rodando. Faltava só a experiência mesmo e a agronomia, claro. Então, foi encaixando uma coisa ali, outra ali e acabou que dando certo, cara. Então, estamos aí nos dia 3 agora, vai fazer 6 meses de Netafim. Para o pessoal ficar ligado, né? E deixar o LinkedIn atualizado, né? Sempre, cara. LinkedIn ali, muita gente vê seu trabalho. É uma porta de abertura ali gigantesca, né? Mostra que você é profissional, mostra teu trabalho do dia a dia. E é igual nós estávamos comentando mais cedo, você tem muita gente te olhando, cara. Então faz o teu melhor. 6 meses de Netafim, mudou muita coisa do que quando você estava na usina? Ou agora você está num trabalho mais focado em outra área? Como que tá? O que que você está achando aí? Sim, mudou. Ficou bem mais complexo, mudou bastante. Porque lá eu estava trabalhando com cana, né? E hoje o meu foco é grãos. Hoje eu trabalho então com grãos e fibras. Irrigação em soja, milho, trigo e algodão, né? Então, o foco maior aqui em Dourados que eu tenho dos clientes que tem aqui que eu presto assistência técnica é soja, milho e trigo. Soja, milho e trigo. A gente vem trabalhando em conjunto aí. Soja, milho e trigo. E você já aqui, eu conheço alguns projetos, você já veio com uma certa responsabilidade, né? Porque são projetos grandes aqui, né? Sim, nós temos um produtor aqui que ele está indo para 600 hectares de área irrigada, se eu não me engano, um dos maiores aí do Brasil, né? Área contínua, sem pivô, só gotejo enterrado, né? Temos mais alguns aí com 200. Aqui eu estou atendendo praticamente 4 clientes estratégicos. Clientes estratégicos são clientes que cada 10 dias eu estou presente, né? Faço um check-in antes, coloco em pauta o que a gente vai discutir para a pessoa estar preparada para te receber e você discutir os pontos e escutar dele como que está o manejo de irrigação, fazer toda a análise, ir lá no campo, abrir trincheira, ver a umidade, o que tá pecando, o que não está, por que está seco, por que não está. A parte também de fertirrigação, a gente estuda junto, isso tudo antes agora, nesse momento, né, anterior, antes de colocar a soja.
é feito todo um planejamento de lâmina, feito planejamento de fertirrigação e de como a gente vai conduzir essa soja daqui para frente. Só para o pessoal entender, no gotejamento enterrado vocês vão ver o pessoal comercialmente falando ou a harmonização ou projetos em áreas contínuas. Qual que é a diferença, pessoal? A harmonização é quando vai estar nas calcinhas de pivô, naquelas áreas que os pivôs não vão conseguir irrigar, o gotejamento vai complementar aquela área e aí você vai ter 100% da área irrigada, com pivô e gotejamento harmonizados. Exato. Agora, quando a gente for falar de áreas contínuas, são projetos que não têm pivô, são projetos puramente com gotejamento enterrado, né? Igual esse projeto que ele comentou, que é um baita de um projeto, tem até vídeo lá no Instagram, de 600 hectares, tudo em área contínua, né? Um baita Exato. Projeto. Quando a gente fala de projeto harmonizado e área contínua, no operacional muda muita coisa ou não tem alteração nenhuma? O manejo ali em si, cara, às vezes muda um pouco, né? Porque daí você tem que deixar um tempo, período, o pivô irrigando e depois irrigar a calcinha. Tudo vai determinar de como que foi feito a instalação ali. Porque quando tem o pivô e você junta com o gotejo, então vai toda da parte de engenharia para mostrar isso para o produtor ali. Se 6 horas ele tem que ficar irrigando só com o pivô, depois só ligar a calcinha, ou os dois juntos, já tem propriedade que irriga os dois juntos, então tem que trabalhar a lâmina, tem que ser feito alterações ali, né? Então assim, para o produtor hoje que quer ser um irrigante, a gente está levando a harmonização junto, né? Já o pivô junto com o gotejo. Cara, isso aí entra na carteira dele, fica um preço muito bom, do que você só colocar o pivô ou do que você colocar só o sistema irrigado de gotejo. Então, assim, está sendo bastante viável levar os dois ao produtor e ver qual que é a melhor opção que ele acha. Né? Quando a gente monta um projeto lá que a gente faz uma análise para o produtor, né, para o nosso cliente, a gente faz justamente essa análise aí. O que você pretende, o que você quer? Ó, tem essa tecnologia, tem outra. Mas quando você pensa em conjunto, você já reduz custo de energia elétrica, você só leva para um ponto, estrutura civil. O pessoal tem que se ligar, né? Quando a gente coloca o gotejamento, já é uma estrutura mais robusta, não é só bombeamento na casa de máquinas, né? Você vai ter uma sequência de caixa d'água, uma sequência de filtro de areia. Exato. Então já é uma casa bem mais robusta, né? Sim. Não é uma estrutura simples de você trabalhar, né? Isso, cara. Você vai mexer praticamente ali de uns 20, 30% do seu projeto já de pivô que você tem, igual você comentou. Vai ter que fazer todos esses trabalhos, cara, assim, leva um tempo também. A parte de estruturação de solo, que é essencial. Então, ali nas calcinhas ali tem que ter um período certo de você fazer aquele preparo de solo, tanto para facilitar a montagem, quanto depois o período de você deixar uma cobertura para vir com outra cultura, né? Então, é tudo estudado isso posteriormente. Esses dias eu até conversei com o pessoal no Instagram e eu tenho uma opinião sobre isso. Você acha que tem um perfil ideal de produtor para adquirir um gotejamento enterrado? Na minha visão, sem dúvidas. Sem dúvidas, cara. No começo do vídeo meio que a gente comentou sobre capricho, né? Sobre capricho do sistema. Então, assim, cara, tem que ser produtor altamente tecnificado. Altamente tecnificado. Que, cara, estando em cima o investimento é alto. Não faz nem sentido um produtor querer comprar um sistema, tecnologia dessa e não querer ficar de cima e deixar lá rodando à toa, cara. O cara tá com ouro na mão. Ele tá com um sistema que, cara, ele tá conseguindo colocar água na raiz. Ele não tá vendo que aquilo ali vai trazer estabilidade de produção para ele. Estabilidade de produção, que vai chegar um ponto que ele vai falar assim, não, eu sei que ano que vem eu vou colher tanto. Assim, claro, trabalhando, manejo corretamente, tanto, não só irrigação. Irrigação não faz milagre, é tudo engrenagem. Essa engrenagem, ela roda essa. Então, essa aqui é aplicação, essa aqui é cultivar, essa é adubação, essa é irrigação. Todas têm que estar rodando de acordo para vir essa estabilidade de produção, que é todo o irrigante busca. Ao ponto de fazer planejamento. Eu sei que daqui, na safra que vem, eu vou colher tanto.
Tipo, a diferença nem é tão grande quando ele fala, eu sei que eu vou colher 90, que ele já vem produzindo, tendo aquela estabilidade. Ele consegue fazer compromissos, né, com essa produção. Então, assim, na parte de enterrio, na parte de manejo, tudo, cara. Você tem que deixar um cara só focado nisso, treinar esse cara muito bem, treinar muito bem, um cara de confiança, um cara que não vai fazer serviço de preguiçoso, né? Tem que ser feitas as análises lá de tensiometria para ver se o solo está úmido. Isso, cara, são dados que precisam ser confiáveis, senão você não trabalha corretamente o sistema. Às vezes você não tem uma pessoa de confiança ali que está trazendo dados errados, não vai lá fazer uma tensiometria, anota do nada, fala, pô, tem que irrigar isso aqui, então vamos irrigar. Aí tá indo muita água ou tá indo pouca água? Pelos dados do cara, irrigou lá 5 horas, só precisava de uma, energia, gasto, entendeu? Então, assim, tem que ser um produtor altamente técnico e ter pessoas de confiança para trabalhar junto com ele nesse sistema. Isso é inevitável, do meu ponto de vista. Isso é um ponto bem bacana que eu pude acompanhar alguns projetos que vocês vieram instalando aqui no estado e vocês sempre deixam muito claro isso para o produtor, né? Sim. Porque, por exemplo, só vamos pegar uma situação clássica, o enterrio. Pô, só para o cara enterrar as mangueiras, ele vai precisar de uma máquina de 5 linhas e cada linha vai precisar de 60 a 75 cavalos de trator. Então não é todo mundo que vai ter um trator desse tamanho na Sim. fazenda também. Né? Então já começa por aí. Sim. Aí vem de descompactação, de alumínio, tudo, né, cara? Aquilo que antigamente, assim, todo mundo já tratava como uma receita de bolo, aí depois de um tempo sempre vem teoria nova e não sei E o quê, muda. mas que, assim, no final das contas, descompactar, fazer perfil, Cobertura. raiz, cobertura, matéria orgânica, não tem segredo, né? Na Não tem, verdade, cara. é mais o capricho que você falou da operação, E, né? cara, e se você for ver, esses manejos que a gente faz pós-enterrio, que é a parte de cobertura, de você trabalhar a vida biológica do solo, e você também depois plantar um milho consorciado com braquiária, isso nem é pela irrigação, isso é agronômico, cara. É agronômico que o produtor já tem que ter em mente que ele tem que trabalhar isso. Por exemplo, você vai fazer a irrigação, às vezes tem produtores que vai ter que deixar de fazer a safrinha, segunda safra. Porque a gente precisa desse período de términos de chuva para o solo estar não barrento e nem muito seco, tá uma proporção de água muito boa ali, de umidade boa, para fazer o enterro dos tubos, para fazer passar o subsolagem, vir com a grade, fazer o enterro dos tubos para ficar padrão, né? Para depois que fazer esse processo, ele ter um período grande ali até plantar a soja, para ele colocar coberturas, um mix de cobertura, braquiárias, milheto, ah, capim, nossa, Feijão esqueci guandu, o essas nome do coisas. nome mas enfim, um mix de cobertura. Eu opto muito pelo mix de cobertura. Tem muita raiz ali vigorosa que pode fazer estruturar bem o solo, assentar o solo, voltar à vida biológica do solo. Na hora que vir com a soja, apontar bastante, pegar bem firme nos biológicos também, no Micron ou no TS, né? Mas enfim, então, cara, para isso tem que ser um cara altamente técnico, né? E seguir o protocolo. Se não seguir o protocolo, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim porque, cara, o protocolo tá ali porque a gente sempre fez e validou. Ele é validado, a gente sempre fez e dá certo, né? Então dá certo. Eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal sempre faz para mim no Sim? Instagram quando eu coloco algum vídeo e tal, falo de gotejamento enterrado. Uma pergunta que o pessoal me faz bastante é: depois que eu instalei o projeto, nunca mais eu vou poder ter intervenção mecânica na área? Não vou poder passar Cara, uma grade, não vou poder fazer nada? o correto é não entrar. É não entrar, né? Então por isso que, é igual eu comentei, você tem que trabalhar firme na cobertura. Trabalha firme na cobertura porque ela já vai fazer o trabalho de reestruturação do solo, não vai deixar compactar. Colheu, se o produtor que não plantou terceira safra, cara, põe o mix. Põe o mix, isso é agronômico, cara, não tem discussão. Colocou milho, coloca a braquiária. Vai controlando ela ali no início, depois que o milho cresce, ele mesmo trava a braquiária, cara, e é só benefício. É só benefício. Tá, Guilherme, mas se chegar ao ponto, as mangueiras daqui dos projetos, pelo menos, elas são enterradas georreferenciadas. A cada 1 metro, elas são 1 metro de distância uma da outra.
Como elas são enterradas georreferenciadas, esse desenho fica no RTK, que nada mais é que o GPS dentro do trator lá, esse desenho fica lá. Então, através desse desenho, ele pode fazer outras linhas nas entrelinhas, outras linhas. Ele vai desenhar outras linhas nas entrelinhas do gotejo, que está desenhado, para fazer a escarificação, né? Nem subsolagem. A escarificação você vai aprofundar ali até seus 20 centímetros e olha lá. Mas o recomendado que a gente passa para o produtor, trabalhe cobertura, trabalhe consorciação e esqueça querer fazer subsolagem quando o gotejo estiver lá. Se for um cara caprichoso, o negócio vai rodar muitos anos. Ah, bacana, bacana. Uma outra pergunta que seria legal se você respondesse aí essa questão. Colhi o milho, deu aquele período sem chuvas. Isso. Quero plantar. E aí, como que eu faço isso daí? Não tá chovendo. Certo. Vamos entrar agora na questão da germinação, né? Germinação, lâmina de germinação. Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, cara. Essa é a campeã. Certo. Cara, muitas das vezes os produtores, principalmente daqui, do MS, eles estão optando em receber as primeiras chuvas, né? Então, pensando na soja e no milho, eles estão esperando primeiro a primeira chuva para depois vir dando piques de irrigação, né? Vir com consequência de irrigação. Para o produtor que está pensando em colocar a terceira safra, tanto pode ser um feijão ou um trigo, eles também, algumas das vezes, esperam chuva, mas é muito difícil nessa época chover. Então, assim, meio que fica um tiro no escuro aqui. Mas qual que seria a recomendação? Cara, no final do ciclo ali, chega um momento no milho que você fecha a irrigação, né? Porque já está no final do ciclo, você não precisa estar aplicando água, gastando água, energia, porque chega um momento no final do ciclo dele que ele para de absorver nutriente, para de absorver água, enfim. A partir daí você corta a irrigação, colhe e tal. Depois que você colheu, aí ainda tem um período que você pode ainda lhe deixar ligado. Então vai de produtor. Tem produtores que deixam ainda irrigando quando ainda está no final do ciclo do milho. Não para o milho, para a próxima safra que vai vir. Porque ele já está construindo a caixa do solo, o CAD, o famoso CAD. Ele está construindo aquela água no solo, né? Tipo, ele aplica, a capilar da água sobe até a superfície, né? Então, assim, ele começa a irrigar bem na hora que o milho nem precisa para criar essa caixa, para na hora que quando ele for plantar, colher e plantar a terceira safra, esse solo está úmido. E aí ele planta e, cara, essa água precisa subir até a superfície. Então, assim, estamos falando aí de 100 milímetros, 120 milímetros na caixa do solo, principalmente em solos argilosos. Estou falando de 70%, que retém muita água. Um solo que é muito argiloso, ele vai reter muita água. Então, você vai ter que deixar um período muito alto. Se você deixar para irrigar na última hora, você vai gastar muita água, muita energia, às vezes não vai conseguir nem subir. Então, você tem que vir dando esses piques de irrigação, mesmo que o milho não precise. Pensando na construção de caixa de água lá na frente para a cultura posterior. Conseguiu manter a caixa de água desse solo, fez a leitura pelo tensiômetro, mostrou que a tensão está alta porque o solo está seco, planta, verifica, semente em contato com água, é germinação. É germinação. E vem trabalhando de aí em diante, vem trabalhando em irrigação. Solo argiloso, parou de fazer o ciclo de irrigado, cara, pra você voltar ali, ele seca, vira um tijolo praticamente. Então, assim, nunca deixe de irrigar, sempre com o manejo correto, fazendo as leituras. Nunca jogando nem mais nem menos necessário, né? Então, germina, você fazendo esse trabalho, eu estou falando bem básico aqui para o pessoal entender. Claro que é feito cálculos e muita coisa, né? Mas o projeto, eu acredito que ele entrega, assim, o sistema entrega a germinação, porém tem que ser muito técnico. Você já tem que vir fazendo esse trabalho, né? Então, assim, às vezes vai ter obstruções na frente, às vezes vai ter uns vazamentos, né, que acontece com animais. Então, assim, você tem que ter uma equipe pronta já para estar ali em cima. Se você perder o time, cara, 2, 3 dias já é muito ruim isso. Você esteja preparado. Se você vai usar o projeto para fazer uma lâmina de germinação, esteja preparado para qualquer imprevisto. Mas que se você trabalhar de forma correta e tecnicamente nisso, cara, ela germina. Após a germinação dela, se eu não me engano, dependendo da cultura, você vai precisar parar de irrigar um pouco.
a planta ela vai se sentir acomodada com muita água ali. E ela precisa enraizar. Você precisa dar um estressinho nela também, para ela enraizar, aprofundar a raiz, né? Porque senão ela fica dependendo da cultura que for, vem vento, a estrutura da raiz está muito pequena, né? Porque ela está acomodada com a água e tudo ali para ela pode acamar, principalmente feijão. Então, assim, dá um período de estresse para ela enraizar, depois vem de novo tacando a irrigação de forma correta. E para finalizar essa questão de lâmina de germinação, e quando é a primeira implantação do cara, assim, ele calhou de terminar de montar Sim. e já vai jogar semente de soja. É o ideal ou não segue o protocolo que vocês recomendam? Não segue, Alan. O protocolo que o produtor deve seguir quando ele vai fazer a instalação, é igual eu comentei, tem que ser no final das chuvas. Por exemplo, às vezes tem que deixar de plantar a safrinha do milho, ou se ele optar em deixar plantar a safrinha do milho e quiser fazer o enterrio, fazer toda a estruturação de solo, quando ele for mexer nesse solo vai estar um tempo muito seco. Na hora que ele entrar com o subsolar vai sair só torrão, isso não vai dar uma padronização de enterrio, não vai seguir o protocolo, vai dar ruim lá para frente. Então, assim, finalizou as chuvas ali, se conseguir antecipar um pouco, é tudo planejamento. Conseguiu plantar soja um pouco antes, conseguiu plantar o milho um pouco antes, você ainda vai ter uma janelinha boa ali de você fazer um enterro dos tubos gotejador e com umidade para você colocar cobertura, né? Então o milheto ele tem uma tolerância a estresse hídrico, então vai enterrando os tubos gotejador, já vai colocando uma cobertura. Se eu não me engano ali num cliente nosso na região de Itaporã, ele colocou trigo, foi plantando os tubos gotejador e faz o quê? 2 meses atrás, nós estamos em setembro, foi no meio de maio, se eu não me engano, maio ou junho, foi fazendo enterril e assim, aqui nessa parte na de enterrou o trator aqui em cima, aqui na de já enterrou, tava entrando plantando o trigo. E assim, não irrigado, porque só primeiramente faz o enterril, depois vem com as valetas, colocando os encanamentos, né? Para que isso? A função disso, cara, é aquilo que nós estávamos falando. É você colocou a cobertura, ele vai sentar esse solo, vai deixar a profundidade dos tubos padronizado, não vai ficar aquele solo fofo que a água depois não vai conseguir percolar. E você vai voltar a matéria orgânica naquele solo, a vida biológica, com solo estruturado depois da cobertura, e isso vai ficar excelente para a soja depois que você plantar. Então, assim, a capilaridade, a subida da água até a superfície para a soja vai ficar muito padrão, vai ter vida biológica por causa da cobertura anterior que você colocou, o seu solo vai ficar mais sentado e a profundidade vai ficar exata. Então, assim, é seguir protocolo, não tem escapatório. Não quer seguir? Vai da opinião, vai do produtor. Mas a gente vai estar lá evidenciando as duas maneiras, o protocolo correto e também vamos evidenciar se ele seguir outro manejo. Se ele seguir fora do protocolo, o que já aconteceu com clientes que não quiseram seguir. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Isso não quer dizer que vai acontecer aí, mas a possibilidade é alta. Já para mostrar que, né, a gente está ali para fazer o certo. Aqui a gente já falou algumas vezes sobre limpeza dos tubos gotejadores, peróxido de hidrogênio. Tem alguns vídeos no canal também com o pessoal da Netafim. E só que um outro tema que o pessoal vem me perguntando, eu ainda não visitei nenhum projeto, mas vem crescendo também, é com relação a gotejamento para pasto, né? Eu não sei se Sim, você está acompanhando algum projeto. sim. Assim, não a fundo, mas nós temos um cliente aqui que ele tem um pasto. Ele tem 16 hectares de pasto irrigado. Então segue o mesmo protocolo ali do para grãos, né? Profundidade de 20 a 25, né? Com os espaçamentos ali, que nem o dele tá 1 metro. E ele optou, né? É porque assim, o projeto ele vem, vamos supor, um talhão tá aqui de 100 hectares. Esse talhão ele é separado em blocos. Então, quando se liga a irrigação liga esse bloco, aí você deixa 3 horas, depois vai para outro bloco, depois vai para o outro e assim sucessivamente. Nenhum desses blocos ele deixou com um capim pagado. E cara, você vê resultado assim magnífico. Não cheguei a fundo de ver assim, com irrigação quantas arroba deu a mais. E o capim, né, tá mostrando qualidade? Isso sim, né? Mas e outra, não só capim, esses dias eu tava lá em não só pasto, né? Esses dias eu tava lá em Três Lagoas, bem um fato rápido. Eu recebi um convite para conhecer o projeto da Eldorado.
né, a fábrica de celulose. Eles têm eucalipto lá. E lá eles irrigam com gotejo, os eucalipto. Então, assim, tem os eucalipto aqui e a cada, sei lá, 20 centímetros tem 2 linhas de gotejo que acompanham um pé de eucalipto. E lá é muito top, cara. Eles fazem fertirrigação, faz as lâminas e eles têm uns equipamentos que meça a espessura que o eucalipto vai crescendo. Eles têm uns alfinetes que eles enfiam lá para ver fluxo de seiva. É coisa de outro mundo. Então, assim, eles estão usando o sistema para fazer teste sobre teste e se entregar, que todo produtor faz. Se o sistema entregar, eles ampliam. Igual o produtor que nós temos na região de Itaporã. Gostou, entregou o resultado, ampliação. Não tem porquê, né? Caramba. Não, é show de bola aquele trabalho que eles fazem, cara. Eu fiquei de cara. E tudo isso é para garantir a muda? A qualidade da muda? Na verdade, tudo para garantir espessura. Porque o eucalipto, você colhe a cada 7 anos e você ganha produção com espessura e altura, né? Então, assim, a água é um fator que afeta demais isso aí, né? Assim, que proporciona essa vantagem. Então, eles querem ver como que respondem sequeiro com irrigado referente a isso. Depois de 7 anos colher sequeiro, como que foi média de espessura ou de toneladas? Tá aí o irrigado. A irrigado entregou muito superior, pagou conta, vamos ampliar. Aí vai. Ah, bacana. Caramba, essa é a primeira vez que eu tinha escutado sobre isso daí. Cara, eles lá são muito, assim, privatizados, sabe? Tive que passar por um monte de departamento lá para poder ir. Eles são bem reservados. Mas essa questão aí cara, foi show de bola ver aquilo lá. Não fazia nem ideia que existia no eucalipto. Show de bola. E lá é uma característica mais arenosa, né? Três Lagoas. Exato, ali é o famoso bolsão, né? Que eles falam. Ali é bem difícil chuva e para você produzir lá é só com água, praticamente, né? A precipitação lá é baixa. Se eu não me engano, alguns dos outros produtores que conseguem fazer só soja, porque tem a garantia de chuva, mas segunda safra já tem que a obrigação igual o cenário da Bahia lá. No oeste da Bahia lá você irriga a soja, tranquilo, tem chuva, né? Assim, não tão efetiva, mas segunda safra não tem para onde correr. Ou é pivô, ou é gotejo, tem que ter irrigação. E você chegou a dar um girão pelo Brasil para acompanhar os projetos, conhecer, aprender um Sim. pouco mais sobre o que você viu, qual estado que você viu está despontando mais. Cara, no começo, quando eu entrei na Netafim, a gente rodou aí Bahia, rodou Goiás, né? Teve um pedaço aqui de São Paulo. Mas assim, o que mais me chamou a atenção foi Bahia, cara. Bahia, onde você passa, você vê pivô. Caraca, cara, onde você passa, você vê pivô e assim, cara, me deu. Veio até uma lembrança, assim, que parecia que eu tava no Mato Grosso, né, na Bahia, porque é aquele chão, assim, aquele mar de lavoura que some, igual o Mato Grosso, cara, mesma coisa, assim, sabe? Planinho. E a única diferença era o pivô, que no Mato Grosso é difícil você ver pivô, chove muito bem, né? Mas na Bahia eu fiquei de cara e assim, Goiás também não fica muito para trás. Goiás tem muitos produtores com pivô também, com agora entrando, se eu não me engano, Goiás é o estado que a gente mais tem harmonização, junto com pivô e gotejo, né? Você comentou. Acho que o estado de Goiás, ele tá se eu for falar em ranking, ele tá em primeiro. A Bahia a gente estamos entrando agora, mas assim, lá é um lugar de potencial alto. E um outro lugar de potencial alto, pensando em fibras, que a gente assim, pensando em grãos e fibras irrigado, o algodão ainda a gente não tem áreas grandes de algodão irrigado. Mas no Mato Grosso estamos tendo os projetos lá, uns testes com resultados excelentes, de arrobas assim significativas mesmo. Juntar o Alisson, né? O Alisson é um agrônomo do estado do Mato Grosso, extremamente técnico, muito profissional, que vem trazendo resultados para a gente. Então, assim, para divulgação. Então, assim, cara, o algodão, ele pode ser plantado a 90 centímetros. Então, você pode fazer um enterrio dos tubos a 90 para suprir água só para o algodão. E o preço fica barato. Quanto mais espaçoso for do tubo de um para o outro, mais fica barato, porque você está deixando de colocar muito volume de material naquele lugar. E o algodão, ele demanda uma quantidade de água, assim, expressiva. E, cara, se der certo isso aí, cara, vai voar. E Mato Grosso é o coração do algodão ali, cara. É o Muita tal do coisa. famoso ouro branco. Então, se der certo ali também, é show de bola.
E a Netafim, ela coloca um time robusto, né, para conduzir um projeto, né? Porque a gente tem o setor de projetos agronômico, Sim, tem o pessoal que está fazendo o comercial ali junto do sim. cliente e tem vocês que estão acompanhando todo o manejo, né? A gente aqui, por exemplo, é, é separado por estado. Então, assim, no estado do MS, no estado do MS tem que ter um agrônomo, que sou eu, né, que faço a parte técnica. Tem que ter, isso é o time do estado. Tem que ter o RTV, que é a parte comercial, que é o que vai ter primeiro contato com o produtor. Tem que ter o cara da pós-venda, né? Então, assim, vendeu o projeto, entra o João. O João mora aqui em Dourados. O João ele é da pós-venda. Finalizou o projeto, o João vem e faz toda a parte de como que o produtor deve ligar, como desligar, limpeza, a cada quanto tempo. Checklist é a verificação de pressão das mangueiras, se está de acordo, para ter vazão correta. E o supervisor de montagem. Então, são 5 integrantes por estado. Todos trabalham juntos, praticamente. Sempre mais vai estar assim, juntos eu agrônomo e o RTV vendedor. Então, assim, porque tem a parte de vendas e depois eu entro com o protocolo de como que ele tem que fazer com o solo dele. Caramba, estrutura bem Cara, completa, né, cara? exato. Eu fiquei, toda vez eu falo isso, que se o pessoal de pivô adotasse também seria uma estratégia boa. O que eu acompanhei da questão do NetBeat, dos tensiômetros, Sim, que roda tudo muito certinho ali, né, cara? Se, lógico, o produtor assumindo a responsabilidade ali junto com vocês ali, fazenda e Netafim rodando bem, cara, são sim, relatórios sensacionais, né? sim, cara, isso sem dúvidas. Chega um momento, assim, de tanta gente prestar assistência para o produtor estar lá prontamente disponível para ajudá-lo, chega uma hora que o cara já manja. Chega a hora que o cara já pega tudo lá por esse fato, pelo fato da assistência, enquanto tem um ou outros que não recebem, que impela, que às vezes está fazendo de forma tudo errada, não está tendo produtividade porque não sabe o conceito prático, está irrigando muita água, está pondo excesso, menos. Quando que eu entro com uma fértil? É agora? É depois? Qual é a quantidade? Então, tudo isso aí, nós, agronômicos, junto com o pessoal, a gente tá ali na ponta para auxiliar o produtor a fazer da maneira certa, correta e de forma sustentável, sem dúvida. Pra gente ir pros nossos finalmente aqui, cara, o que eu tenho curiosidade eu tenho a minha visão já pelo estado, Mato Grosso do Sul, acho sensacional. O que que você acha do estado? O que que você vê de futuro, de perspectivas aqui pro cenário da irrigação onde você está aqui? O que que você já pôde tirar Sim, de cara. visão? Pelo pouco tempo que eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, cara, eu vi que o estado é uma mina de ouro para irrigação. É um estado que, cara, ele proporciona muito eficiência hídrica. Se eu não me engano, né, tem até hoje 265 mil hectares irrigados de mais de 4 milhões de hectares plantado. E assim, eu estou falando aí de média de mais de 800 mil hectares disponível para poder irrigar. Então, de soja e mais milho, 4 mil hectares, de fibras, uns 60 mil. E somente desses 4 milhões de plantio aqui no estado da MS, só 265 hectares são irrigados. E quando eu falo 265 mil hectares irrigados, eu estou falando de proporção alta só de cana, que entra só a vinhaça, né? E aí uns 29 mil de pivô, dos 265 mil, 29 mil hectares só de pivô. Assim, olha a proporção que tem de irrigar as calcinhas desses 29 mil. E 9,5 de inundação que fala e do sistema de gotejamento também e outros tipos de irrigação. Então, eu vim aqui para o estado da MS para desenvolver o mercado de gotejamento, para mostrar para produtores que nunca ouviu falar, né? E a questão de outorga, o problema maior do MS, que eu acho, na minha visão, é a energia. A disponibilidade de energia eu acho que é um problema, mas a liberação de outorga ali de água, cara, é jogo rápido. Muito rápido. Jogo rápido pro cara ter ali, sabe? O que, assim, me sentiu um pouco foi a parte da energia, né? Então, assim, mas isso não é problema. O cara que quer irrigar, ele dá um jeito. Tem produtores que alugam o gerador de energia até por um tempo. Ah, Guilherme, mas aí fica muito caro e tudo, cara. Mesmo assim, ainda você consegue ter lucro para poder pagar os gastos. Eu sempre falo pro pessoal assim, o gerador vai aumentar o custo operacional aí em 2,5, 3 vezes.
comparado com a energia, vai, mas nessa situação entre não irrigar e com o grupo gerador, aí eu falo pro cara a frase crucial: o caro é não irrigar. Esse é Isso. caro. Assim, cara, eu gosto muito de quando faço a visita, de primeiramente para o produtor, já levar materiais como evidência. Porque eu sei que ele vai perguntar e assim, nada melhor do que você quebrar as objeções dele com evidências. O produtor já veio para crer, não adianta. E olha lá ainda. Tem produtor que olha aqui, ele fica. Não, então vamos lá na área onde tem irrigação e lá nós vai mostrar a água saindo debaixo do solo. Nós vai te mostrar Que funciona. que funciona e é dessa forma aqui que eu tô te mostrando nos documentos, né? Muitos aceitam, outros não, outros vai ver para crer, a maioria. Mas é dessa forma que eu venho fazendo o trabalho, levando assim pro produtor, né? Quebrando essas objeções e mostrando que, pô, se um tem gerador, o outro lá tem, é porque funciona. Produtores altamente técnicos que, claro, você tem que levar certo, senão aí não vem apontar a culpa também, né, pro sistema que não entrega e tudo, sendo que, pô, o cara não foi caprichoso, o cara não fez um manejo corretamente de adubação, de base, não fez uma aplicação, teve estouro de praga, não cuidou, enfim. Isso tem alguns eventos que não dá para tirar, né, mas dá para levar em consideração o técnico do produtor, para sempre avançar certo. Seguindo a receitinha de bolo, é fato que o cara vai produzir, vai colher bem. A única coisa eu acho que não dá para evitar é chuva de pedra, porque o resto Exato, é o exato, cara cara. contorna tudo através da irrigação, E né? no Mato Grosso do Sul, assim, é um estado que tem um histórico bom de chuva. Só que também é um estado que tem bom histórico de veranicos, né? Então, nesse veranico, nada melhor do que você suprir com a irrigação, cara. Tanto de pivô, de sistema de gotejo de enterrado ou calcinhas, enfim. Então, assim, esse período de veranico, infelizmente, é o tempo, é o período que a planta mais vai demandar água. Que ali é no período ali, por exemplo, às vezes da soja no florescimento. Se você tiver seca ali, vai ter muito abortamento de flor. Se tendo abortamento de flor por estresse hídrico, não tem vagem. Se não tem vagem, não tem grão. Se não tem grão, o que você vai colher? Produtividade baixa. A irrigação ela consegue manter, ela consegue segurar a água, consegue segurar essa floração nesses períodos de veranico, sabe? Então, assim, o fator mais limitante hoje no Mato Grosso, pensando aí, porque, cara, cultivares que a gente tem hoje são excepcionais, a tecnologia que a gente tem hoje, agricultura de precisão, assim, e a gente ainda fica naqueles 60 a 70 sacos por hectare, não sai disso. Qual que é o fator limitante aí? Água, clima. Colocou água ali e vem, cara, de forma técnica. E hoje, em áreas irrigadas, a gente já tem inúmeros produtores ali colhendo 85, 92, Sim, 93. Teve um caso de produtor colher 103 sacas. Tudo isso já registrado, evidenciado. evidenciado, né, através da irrigação. Eu não tenho dúvidas de que cada vez mais nós vamos explorar a irrigação aqui no Sim. estado e o Mato Grosso do Sul vai surpreender muita gente ainda daqui a alguns anos. Não, vai sim. Teve alguns produtores lá na Showtech em Maracaju, né? Ele falou, não, cara, mas tá, chove bem e tudo. Eu falei, pô, mas a irrigação ela não entrega só água. Você tem que entender que também tem a fértil. Você vai deixar de entrar maquinário na sua área. Você vai comprar menos insumo, porque só um volume de insumo que você vai comprar é o que é o que a planta vai demandar, de acordo conforme ela for desenvolvendo. Então, você vai parcelar essa adubação só na quantidade que a planta vai necessitar, que ela tem uma curva de absorção de acordo com o crescimento, cada estágio. Aplicou ali naquele. Cara, você aplica. É tipo como se nós temos almoço e janta. Chegou na hora do almoço, a gente come. Chegou na hora da janta, a gente come. A planta vai ser a mesma coisa. Você consegue fazer isso com a irrigação. E sem falar nos biológicos, que você pode aplicar, co-inoculação, áreas com problemas de nematóides. Cara, qual que é o melhor equipamento que vai entregar um manejo que é eficiente para nematóide, tirando o gotejo? Eu não vejo. Muito produtor convive com nematóide na área. Você aplica o nematicida ali que é na raiz, a água não está pingando ali na raiz. Cara, e como que o nematóide vai pegar ali? Você já tem um controle efetivo de nematóide, de pragas de solo, percevejo castanho e sem falar também inseticidas e outros produtos, né? E assim, os ganhos indiretos que o pessoal às vezes esquece de falar, que eu sempre falo que é muito importante essa questão mesmo da saúde do solo,
porque com água você consegue locomover ali muito mais rápido o que você vai ter, se você Sim. comparado com uma área de sequeiro. E também, quando a gente fala em maior produtividade, a gente atinge também essa agenda mais ambiental, Sim. que é na capacidade de carbono, né? Dos carbonos equivalentes. Você vai ter uma maior produção de soja, de milho, você vai ter uma maior capacidade de reter carbono aí no solo também, né? Exato. É uma coisa que está entrando nova agora também, né? Essa parte de carbono aí, crédito de carbono, enfim. Eu estava comentando da Eldorado, eu tenho certeza que eles estão fazendo esse trabalho lá dos eucaliptos. Mas enfim, cara, para mim o que eu vejo é só vantagem, não tem onde errar. Vai tudo do produtor, a gente vai estar ali junto, né? Junto ao produtor, prestando assistência, tirando as dúvidas, não vamos deixar na mão. Vamos fazer ele fazer esse manejo de forma correta, efetiva e sempre prestando assistência. Não, show de bola. Então é isso aí, gigantes. Se vocês gostaram, deixe suas dúvidas aí nos comentários, compartilha, se inscreva no canal e queria agradecer aí, Guilherme, pela presença. O que achou do bate-papo? Tranquilo? Cara, show de bola. Igual eu tava comentando pro Alan, foi a primeira vez que eu tô participando de um podcast. Então, cara, foi extremamente progressivo, produtivo. Gostei bastante. Espero estar aqui mais vezes com você pra gente discutir. Com O manejo. certeza. Pode trazer mais perguntas que eu não souber. Gravar vídeos a campo aí nos Bora. projetos. O negócio é fazer barulho, né? Senão ninguém fica É, sabendo. E como que faz pro pessoal te achar nas mídias? Sim, Instagram? no Instagram eu tenho recentemente, eu fiz o Instagram, agroirriga_. Então quem quiser me seguir lá, fica à vontade, se tiver dúvida, pode entrar no chat lá, a gente troca ideias. E, cara, eu posso até deixar meu contato depois, se quiser passar também. Não se acanhe, não existe pergunta besta, também para ajudar. Com certeza. E eu vim lá de baixo, cara. Então, assim, humildade é o que prevalece. Show de bola. Então é isso aí, gigantes. Obrigado. Até o próximo episódio aí do nosso Irricast.